sua mãe foi sua própria pior inimiga. Minha mãe achava que os homens eram a causa de todo o mal desde que meu pai nos deixou quando eu tinha 7 anos. Mas isso foi anos atrás. Agora, aos 13, eu tinha que usar na escola uma camiseta horrível que dizia "sem namorados" em letras rosa brilhantes. Ela instalou aplicativos de rastreamento, ligava em todos os períodos livres e até colocou uma câmera ring apontada para a janela do meu quarto. Mas uma pequena parte de mim entendia por que ela era uma mãe tão super protetora. Nós morávamos em um bairro perigoso. A primeira vez que recebi uma cantada na rua foi no meu aniversário de 8 anos. Eu estava usando uma saia de tutu e sem um homem andando conosco para nos proteger. Nós duas éramos assediadas por homens o tempo todo. Então eu conseguia entender um pouco por que ela odiava tanto a espécie masculina, mas a questão é a seguinte: todas as regras dela não impediram o assédio. Elas apenas me tornaram um alvo mais fácil. Uma garota andando sozinha, obviamente sem namorado, praticamente usando uma placa que dizia vulnerável. Foi quando o conheci, esse cara da minha aula de química que me notou um dia passando apressado pela esquina perigosa, com as chaves entre os dedos, como minha mãe me ensinou. Ei, ele chamou, você está bem? Eu continuei andando, perigo com estranhos e tudo mais, mas ele insistiu. Eu moro a 2 quadras daqui, poderíamos ir juntos. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. É assim que começa. Então eu disse não, e praticamente saí correndo, mas eu o notei depois disso. Ele sempre parecia estar por perto quando eu estava voltando para casa. Isso continuou por semanas, até o dia em que tudo mudou. Um dia, 3 caras começaram a me seguir, e meu coração martelava enquanto eu procurava desajeitadamente meu celular. Então, o garoto da química apareceu, simplesmente se aproximou e colocou o braço ao meu redor, e os caras recuaram imediatamente. Depois que eles foram embora, ele tirou o braço. Tudo bem? Quando eu assenti, ele disse algo que me arrepiou. Eu não gosto que você ande sozinha. Doce ou possessivo? Eu não sabia dizer, mas de qualquer forma, eu estava com mais medo daqueles 3 caras do que dele. Então, quando ele ofereceu de novo, eu finalmente disse sim. Nossas caminhadas se tornaram um segredo. O garoto da química sabia de toda a minha rotina. Sempre mandava mensagem perguntando: chegou bem? Se não podia me acompanhar, começou a me ensinar golpes de autodefesa no parque. Suas mãos ajustando minha postura, me mostrando como quebrar uma pegada. Toda garota deveria saber essas coisas. Ele disse, mas as palavras da minha mãe nunca saíram da minha mente. Predadores gostam de estabelecer controle. Ele aparecia em momentos estranhos. Apenas estava passando pela área. Claro, uma vez eu brinquei que ele estava me seguindo, e seu rosto ficou sério. Eu notei coisas, como aquele carro que está estacionado do lado de fora da sua casa. Eu poderia ter fugido naquela hora. Em vez disso, continuei o encontrando. Minha mãe quase nos pegou uma vez. Eu estava no meio do caminho, mostrando a ele onde eu morava. Estúpido. Eu sei. Quando o carro da minha mãe virou a esquina mais cedo, ele praticamente mergulhou atrás de uma caçamba de lixo. Meu coração disparou quando minha mãe parou o carro. Com quem você está falando? Eu respondi: ninguém, só no telefone. Eu achava que estava sendo muito esperta, burlando as regras dela. Acontece que outra pessoa também estava à espreita, porque alguns dias depois, nossa vizinha, a senhora Doyle, foi assaltada em plena luz do dia por alguém que sabia exatamente quando ela estaria sozinha. Os policiais disseram que minha mãe surtou. É sempre alguém em quem confiavam, alguém que aprendeu a rotina deles. Ela me encarou firmemente. Você não tem falado com nenhum garoto, certo? Eu menti descaradamente enquanto meu celular vibrava. Outra mensagem de chegou bem? O garoto da química mandava muitas mensagens, tipo, muitas mesmo, sempre perguntando onde eu estava, com quem eu estava, e uma vez eu não respondi por 1 hora. E ele apareceu na biblioteca parecendo em pânico, apenas preocupado. Ele disse: bem, 3 semanas e mais 2 arrombamentos na vizinhança depois, eu decidi que tê-lo por perto era melhor do que ficar sozinha. Nos dias em que minha mãe trabalhava até mais tarde, ele ficava sentado no meu armário fazendo o dever de casa enquanto eu ficava de vigia. Isso é loucura, ele sussurrava. Nem me fale. Tudo desmoronou em uma quinta-feira. Minha mãe chegou em casa mais cedo com enxaqueca. Mal consegui colocá-lo no armário antes que ela entrasse. Vou só me deitar, disse ela, indo para o quarto dela. Ele estava preso e meu celular acendeu com uma mensagem dele. Ainda estou aqui. Sério, Sherlock. Foi quando eu ouvi vidro quebrando no andar de baixo. Meu corpo inteiro gelou. Minha mãe apareceu na minha porta com o rosto pálido. Você ouviu isso? Nós congelamos enquanto passos rangiam na escada. Pesados, deliberados. Os olhos da minha mãe se arregalaram e ela sussurrou sem som. 190. Mas o celular dela estava lá embaixo na bolsa. O meu estava sem bateria. Os passos se aproximaram. Minha mãe, com seu 1,50 de altura, me empurrou para trás dela, pegando meu taco de hóquei em campo. A porta se abriu com um impulso. Um homem com uma máscara de esqui estava lá, a faca brilhando. Minha mãe balançou o taco, mas ele o agarrou. Arrancou de sua mão e a empurrou com força contra a parede. Eu gritei e a porta do armário se abriu com violência. O garoto da química se lançou sobre o invasor usando os mesmos golpes que ele me ensinou. E eles caíram no corredor. Ligue para o 190, ele gritou, lutando pela faca. Minha mãe correu desajeitadamente para pegar meu celular com as mãos tremendo. Ele imobilizou o cara com algum golpe de luta livre, joelho nas costas, faca chutada para longe. Ele o segurou até a polícia chegar. Acontece que o invasor vinha atacando casas de mães solteiras há semanas. Observava casas sem presença masculina, sem sapatos de homem nas varandas. Alvos fáceis. Naquela noite, minha mãe sentou na minha cama, ainda tremendo. Há quanto tempo? Eu admiti. 4 meses. Ela olhou para ele, olhou de verdade e então disse baixinho: minha regra nos tornou um alvo, não foi? Ela não disse mais nada, apenas apertou minha mão. Eu realmente pensei que ela tinha mudado de ideia, mas na manhã seguinte, o garoto da química não estava no nosso ponto de encontro habitual nem na escola. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.